Se a gente perguntar para o seu filho que tipo de mãe que ele tem, o que ele vai responder? Que você é uma mãe alegre? Brigona. Mole. Pois é, existem vários tipos de mães, mas hoje, especificamente, a gente vai falar da mãe brigona. Por que a gente escolheu o tema de hoje? Na verdade, tudo começou na minha casa, na hora do almoço. A Cris estava presente e eu tenho 3 filhos. E estava aquela questão de um brigando com o outro e o meu do meio não sossegava e irritava a minha mais velha. E ela já tinha pedido inúmeras vezes para ele parar. E nisso eu levantei. E eu falei assim, eu vou pegar esse menino. Quando eu falei isso, ele teve pânico. Não, gente, ele foi para um cantinho, Deu como muita se ele dó. fosse, assim, um gatinho indefeso. Eu fiquei assustada com a reação dele. A Júlia com aquela cara de brava e ele, assim, com medo. Chorando, já Chorando, com medo, já, chorando de chorando, medo. E chorando. aí a gente veio falando disso, eu falei, nossa. E a Cris me falando, ô Júlia, você podia ter falado assim, porque menino que tem medo não é bom, tem que ter respeito, mas existe uma diferença entre respeito e medo. E ela me dando uns exemplos, eu falei, nossa, Cris, você conversa assim com seus filhos? Ela toda quietinha. Toda boazinha, assim, ela, ai, pois é, porque esse é um problema meu, porque eu sou muito permissível. O Natan, outro dia, que é o menino dela, falou que eu sou mole, não é mole? Foi, falou que eu era mole, gente. Pensa. Eu falei, pensa, gente, mole. isso dá um programa, vamos falar disso? E é por isso que nós estamos aqui hoje, pra gente bater um papo sobre vários tipos de mãe. Que tipo de mãe que você é? E a ideia não é nem ser permissiva, mole, e nem brava demais a Ao ponto da extremo. criança ter medo, né? A ideia é a criança ter respeito e realmente ter um equilíbrio. A gente tem que buscar essa sabedoria do alto e pedir, Senhor, nos dê sabedoria para que a gente tenha um equilíbrio, nem para mais, nem para menos, né? A minha filha, ela acabou me chamando a atenção de uma situação que, gente, a gente tem, né, o dia a dia ali, às vezes deixa a gente mais nervosa mesmo. Mas eu falei com ela de uma forma que ela deu uma encolhida assim, e eu falei, o que foi? Você tá com medo? Ela, tô, mamãe, tem hora que você é brava. Aquilo me chamou a atenção com a minha forma, né? Pela minha forma de estar lidando com situações em determinadas horas. Então, eu comecei a me policiar mais também E em no relação caso a da isso. Ju, o que me pegou, assim, o que eu fiquei um pouco chocada? Porque chocada não necessitava, Chocada. porque quando a criança está fazendo algo muito grande ou desobedecendo demais, às vezes a nossa reação é essa mesmo. Ele desobedeceu porque a Ju já tinha pedido para ele parar, mas não foi nada assim tão grande a ponto da sua reação. Então, como a gente deve fazer? Qual que existe uma receita? Não existe uma receita. Não tem receita de bolo de ser mãe. O que nós temos é a vontade, o desejo nos nossos corações de acertar e de buscar do Senhor como uma fazer. sabedoria. Uma Foi sabedoria, o que eu te perguntei né? aquela hora no carro. Nossa, Cris, mas como que você faz? Ela falou, ai, Júlia, eu peço sabedoria todos os dias para Deus. Todos os dias. Eu tenho feito isso, mas não sei o que está acontecendo. Na verdade, eu acho que é um processo, né? A gente vai adquirindo sabedoria, não é assim. A gente precisa De um dia pro realmente, outro, não é de um né? dia para o outro. A gente precisa ter intimidade e comunhão com o Senhor para que a gente entenda qual que é o nosso papel como mães e o que Ele quer da gente em relação aos nossos filhos. Então, a Bíblia é um manual. Se a gente ficar realmente perto daquele alimento ali, buscando daquele alimento que é a palavra de Deus, o que Deus quer de nós faz muita diferença. Minha filha me ensinou muito a pedir perdão. Então, muitas vezes eu tinha essa dificuldade, né, de ceder. E muitas vezes, ao falar de um jeito mais, vamos falar assim, agressivo, depois eu falei, filha, perdoa a mamãe. Nossa, não era daquela forma que eu tinha que ter te falado. Eu ouvi isso outro dia. Sabe? sobre Mas essa ao mesmo tempo a questão. gente fica assim, mas obedece mais. Faz a sua parte, Exatamente. que aí a gente não vai ter problema. Ela já está numa fase que assim, puxa a vida, Quantos tá anos? vendo? 10. 10. Ela já está numa fase que a pia não tem nenhuma louça. Toma uma água, deixa um copo. Vai pegar outra água, outro copo. Não, peraí, você já pode lavar seu copinho, verdade. deixar aí. Aí já antes de ir para a escola, o quarto tá todo revirado. Não, mas peraí, uai. Então você vai parar tudo 15 minutos mais cedo, arrumar o seu quarto. Para eu Legal parar isso. de também ser aquela mulher rixosa,
toda hora dentro de casa, lá xingando, falando, né? Porque aí o ambiente fica, né, Eu gente, acho que é isso que tá insuportável. acontecendo lá em casa. Eu comecei a Muita fazer, você ordem, sabe o quê? menos Fiz uma cooperação. tabelinha com todos os dias do mês, arrumar quarto, a hora de acordar, louça, Legal. não sei o quê, vai colocando um xizinho ou então um verde bacana e dependendo daquilo, ela vai ter uma certa punição ou não, porque gosta muito de ir pro vôlei. Hoje você não vai pro vôlei, porque olha o tanto de X que você recebeu legal. aqui. Aham. Entendeu? Então, nisso, eu não preciso ficar mais falando, ela só tá vendo lá no quadro e eu tô me poupando. O que eu tenho visto sensacional. são muitos filhos que não têm feito o que a Bíblia diz, que é honrar pai e mãe. Está sendo esquecido isso. Mas é porque o meu caso, por exemplo, são 3 crianças. É difícil, É mas no seu difícil. caso, são crianças pequenas. Eu estou falando assim, as crianças um pouco maiores, a gente tem que mostrar para eles que existe essa questão. A gente precisa, graças a Deus, eu hoje com a maturidade, a gente aprende cada vez mais que nós temos que honrar os nossos pais. Né? Mas, ô Cris, tem um detalhe nisso. O honrar pai e mãe depende muito também do limite que o pai e mãe não põem. Também. O limite Entendeu? é Porque tudo. às vezes tem menino que fala de uma ignorância com o pai, ignorância, e o pai às vezes é a hora dele Permite, ter autoridade. né? Fala assim, Permite. deixa eu te falar, eu sou Tem autoridade aqui razão. dentro dessa casa, sou eu que manda aqui. Você me respeita. Às vezes falta isso também, né? Uma vez eu tive uma conversa com a minha filha e falei, a gente estava numa situação assim, um período mais complicadinho, e eu falei para ela, filha... Período mais complicadinho. Mas é assim, gente. Mas eu falei com ela, filha, o desejo do meu coração, além de ser sua mãe, é ser sua amiga. Eu quero muito ser sua amiga. Mas isso não depende só de mim. A amizade é uma via de mão dupla. É verdade. Então, você quer ser minha amiga? Porque se você quiser, eu tô aqui. Senão, eu vou ser só sua mãe. Ô, Cris, mas eu acho tão difícil a gente fazer o papel de amiga. Eu também. Mãe é mãe, Eu não é tenho amigo medo de filho. de misturar. Sabe por quê? Por mais que vai ser... Eu acho que ter confiança é uma coisa. Querer ser amiga, eu acho que é bem diferente. Porque jamais ela vai contar tudo da vida dela pra você. Vai ter sempre a amiga que ela vai estar contando mas a alguma questão coisa, eu né? sou muito amiga da minha mãe. Eu sou muito amiga, a gente divide muitas coisas. Mas claro que dentro de uma possibilidade dos papéis, né? A gente tem que saber quais são os papéis. E muitas vezes a gente quer vir, né, com o que foi de bom de relacionamento de dentro da nossa casa e retratar isso com os filhos. Mas tem a questão também de, às vezes, os filhos serem diferentes do que a gente foi com os pais, né? Totalmente diferente, que eu acho que é o que personalidades, acontece dentro né? da minha casa. Minha mãe sempre foi muito brava. Como ela se separou cedo e tudo, ela tinha que fazer esse papel de pai e mãe. Então, ela tinha que exigir esse respeito e talvez essa maneira dela impor esse respeito era realmente sendo muito brava. Então, é aquela questão que a Fernanda falou, é aquela herança que a gente traz da casa dos nossos pais. Eu, com certeza, levei isso para dentro da minha casa. Então, eu fui criada dessa maneira. É dessa maneira que eu tô criando meus filhos. Pois é, mas e como que era a sua reação com a sua mãe? Você tinha esse medo? Nossa, minha mãe é muito brava. Nossa, eu tenho medo. Gente, Pois ela mas me isso pegava faz a pelos gente cabelos na porta da refletir. escola, se eu ficava insistindo para ir pra casa de colega. Soraya. Eu falo assim, mas é isso que a gente tem que trazer à memória. Falar assim, nossa, isso minha mãe fazia e eu tinha essa Não, eu acho que reação. eu não sei se eu tinha medo. Eu acho que eu não sei. Não sei se era medo, não. Porque a nossa tendência é talvez repetir, pouco. né? E saber também limar o que era legal, o que não era e ter uma outra aplicação com os Isso nossos aí. filhos. Gente, mas na hora, sabe, a reação é uma coisa quase que um instinto. Agora, na verdade, é buscar do Senhor mesmo, né, gente? Porque não existe receita de bolo. Não, agora, não, existe. calma. Você me falou uma coisa super interessante no carro, que é a questão do diálogo. Da É conversa, verdade. que foi uma coisa que eu quero começar a fazer lá em casa. É verdade. Porque você me perguntou, você tem conversado com seus filhos? Porque na hora que aconteceu aquela situação, a Cris falou, João, por que você tá bravo assim? Porque O que tá acontecendo com você? Eu acho que eu nunca O parei. que no seu coração tá pra passando, conversar. o que você tá sentindo? Porque é normal se É a hora sentir da criança frustrado. externar. É ele normal. E ele externou pra ela tudo. E ela foi puxando ali de uma maneira, ele foi falando. E aí eu falei, gente, Cris, eu nunca fiz isso. A gente quer só disciplinar. Isso. Entendeu? E é o saber ouvir também da criança. A gente até falou isso de um episódio aí pra trás, né? Saber ouvir. E é o saber ouvir também ali, é aquele momento precioso. E a Cris ainda falou, não, porque meus filhos falam tudo. Eles externam tudo, eles me contam tudo que eles estão sentindo.
E Mas aí é um eu falo, E a processo, Cris dá né? essa oportunidade, É É né? um isso. processo, É. é um processo que a gente passa. E, na verdade, eu aprendi isso, que eu acho muito interessante, é a gente entender que nós somos mães, nós somos humanas, isso que você falou da gente pedir perdão realmente, mas, ao mesmo tempo, a gente se mostrar humano. Olha, eu tô com dor, agora não quero brincar, eu tô cansada, eu passei um dia exaustivo. E a criança entender se você se colocar como esse Isso ser humano aí. que sente, que E pensa, falha, que e falha. erra. Eles Eu acho que o maior precisam. problema da criança é crescer com uma imagem de uma perfeição. Não que a mãe é existe, uma heroína, não que ela dá existe. conta de Nós somos tudo, pais. que ela é perfeita e não erra. Não é. Eu acho que eu tive Não um é pouco essa. disso com a minha mãe. Eu cresci numa imagem que não era a realidade, porque ela é um ser humano. Então, no dia que ela falhou ali, o dia que ela foi fraca, o dia que aquilo ali desconstruiu. Eu falei, eu não tô reconhecendo. Decepcionou, minha mãe. né? Falou, ai, Uma gente. frustração. Então, isso também eu acho que é É sério. muito interessante. É. E essa questão mesmo da gente saber lidar com cada personalidade do filho. Cada um tem uma personalidade diferente. Isso eu acho que dá, inclusive, um programa, né? É Porque verdade. a partir do momento que o seu filho não tem a mesma personalidade que você, que é uma coisa que acontece um pouco com a minha filha mais velha, eu bato muito de frente com ela, porque eu sou espontânea, eu sou sorridente, eu saio de casa e volto 10 vezes, eu dou 10 vezes oi, tchau para minhas funcionárias. Então, assim, meu marido fala, ele ficou brincando outro dia, ele fala, a Júlia acha que eu tenho que ficar assim 24 horas, porque ela é assim. Então, assim, eu cobro também dos meus filhos que eles tenham as mesmas atitudes, tem que jeito. sejam como eu sou. E não é assim. Inclusive, eu acho que esse é um programa legal pra gente falar de filhos com personalidades diferentes Pode das ser. mães. Vai ser o próximo, então, tema nosso. Vai ser filhos com personalidades diferentes. E sobre hoje, gente, vale a pena a gente prestar essa atenção, né? A gente saber observar o ambiente, saber... Que o tipo de mãe nós estamos sendo? Estamos sendo, né? exatamente. Que tipo de mãe os nossos filhos estão enxergando que nós Ai, somos? tô com medo, gente, chegar em casa e eles começarem a fazer a listinha. E qual a mãe que você É mesmo, quer eles vão ser, né, a partir de agora? É verdade. Gente, a gente quer agradecer aos parceiros de sempre, Zé o Café, nós estamos aqui, ó, sempre tomando o nosso cafezinho. Delicioso. Ao Açaí Fresco, no intervalo a gente está sempre ali comendo o nosso açaí também. E também a Romanel, por essas joias lindas, gente. Muito obrigada pela parceria. E a gente vai Obrigada. ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente.